Olá, tudo bem? Meu nome é Vilmar Oliveira e eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Será que a Bíblia responde algum tipo de pergunta polêmica? Vamos saber logo logo. E a primeira pergunta que eu tenho a fazer para você é: será que existem passagens da Bíblia que elas são erradas a serem aplicadas hoje para nós? Seja bem-vindo, é um prazer estar com você, é um prazer ter você nos assistindo. Hoje nós estaremos compartilhando o testemunho de um irmão de fé, um cristão que vem trabalhando na obra do Senhor. Obrigado por você abrir a sua porta para podermos entrar em sua casa e você partilhar também um pouco mais da experiência de pessoas, assim como nós, que partilham sua fé. Tenho algumas perguntas a fazer para você. A primeira delas é: qual é o seu nome? Você é casado? Tem filhos? Olha, é um prazer estar aqui com vocês, viu? Você que está em casa, está nos assistindo, que maravilha estarmos juntos, né? A melhor coisa que pode acontecer é nós compartilharmos um pouquinho da experiência que temos vivido. Bom, meu nome é Leandro, sou casado e muito bem casado. Amém, amém. Tenho 2 joias raras, é um casal de filhos, Misael e Micaele. Misael tem 14 anos e a Micaele tem 11 anos. Uma pergunta aí que talvez muitas pessoas devem fazer para você: como foi que você aceitou a Jesus? Como foi todo o processo até você aceitar a Jesus? Olha, essa é uma pergunta interessante. Eu era um roqueiro, eu gosto de tocar violão, olha que interessante. E eu tocava guitarra em uma banda, eu era adolescente nessa época, e nós tínhamos um sonho. O sonho era tocar para grande multidão, era fazer sucesso, era ganhar dinheiro, era viajar. E nessa banda havia 5 componentes. O baterista era adventista desviado, e o guitarrista que me ensinou tudo que eu sei de violão era irmão do baterista. Uau. E lá pelas tantas, o adventista resolve voltar para a igreja. Ficamos sem baterista. Para nossa sorte, entre aspas, o vocalista também era baterista. Então a banda continuou. E o baterista, que era adventista e voltou a ser adventista, começou a pregar para o irmão dele, que era o guitarrista, que era a base da banda. E também o irmão dele se converteu e foi para a igreja adventista. Aí a banda sofreu um colapso, mas fizemos alguns testes com outros lá e conseguimos manter a banda por um tempo. E esse guitarrista, muito amigo meu, começou a pregar para mim. E eu me lembro como se fosse hoje ele dizendo assim: Leandro, eu conheço o seu sonho porque eu partilhei desse sonho também contigo. Mas nunca se esqueça de um verso bíblico. E ele disse para mim: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E ele começou a pregar para mim. E pela graça de Deus, aceitei o estudo bíblico. E assim, 3 estudos bíblicos, não eram 3 séries completas, 3 lições. Primeira semana, segunda semana, terceira semana, e eu pedi o batismo. Me batizei com 21 anos de idade e estou com 42 anos nessa jornada aí. Então foi assim, resumidamente, Amém. a minha conversão. Amém, que reviravolta. Lembra que eu falei que tem 3 sonhos? Eu tinha 3 sonhos: tocar para grandes multidões, ganhar dinheiro com isso e ter fama, ser reconhecido por onde você passar. Deus cumpriu isso na minha vida. Não de maneira como o mundo está aí. Mas eu já saí daqui desse país, por exemplo, e já fui para outro país pregar o evangelho, e já preguei em um estádio de futebol para mais de 25 mil pessoas me ouvindo. Nossa. Deus cumpriu o sonho. Eu queria ganhar dinheiro com isso. Hoje, a igreja paga o meu salário. Hoje, o meu sustento vem da fidelidade dos irmãos, dos seus dízimos e as suas ofertas. E às vezes eu saio de casa e encontro as pessoas assim: ô, pastor Leandro, eu não lembro quem é, mas as pessoas me reconhecem. 3 sonhos que eu tinha na juventude, o Senhor me cumpriu e está cumprindo até hoje na minha vida, porque eu escolhi servir o Senhor Jesus. Deus realiza os sonhos.
Agora uma pergunta que eu acho que vai fazer você lembrar aí de muitas coisas. A sua família era cristã? Será que você teve algum tipo de dificuldade nesse processo de conversão aí para manter-se firme? Eu não sei se sua família era cristã ou não, como é que foi todo essa adequação aí, essa aceitação do cristianismo por parte deles? Olha, a minha família não era cristã. E eu fui, junto com meu irmão, os primeiros a receber estudo bíblico. São 3 irmãos, eu e mais 2, que aceitamos na mesma época o evangelho. Eu fiquei por último, para ser batizado por último. Eles batizaram antes que eu, porque eu estava noivo e a igreja achou por bem esperar o casamento para depois me batizar. Eu me casei dia 16 de outubro de 1999 e dia 5 de dezembro do mesmo ano eu me batizei. Então, eu não venho de família tradicional da igreja, alguém teve que ir lá me resgatar e hoje eu sou pastor dessa igreja graças ao amor incontido de alguém que não mediu esforços para me visitar e me pregar a palavra de Deus. Mas teve algum tipo de dificuldade em relação à sua família, já que eles não eram adventistas, para que você se tornasse cristão, para que você se mantivesse na fé? Graças a Deus não tive. Por quê? Porque eu morava só eu e o meu irmão, meus 2 irmãos, na verdade. E os 2 aceitaram juntos, então não tive dificuldade. A minha mãe sempre foi religiosa, mas minha mãe mora ainda lá no interior de Minas Gerais. E hoje, graças a Deus, ela é adventista. Amém. E por influência nossa, nós pregamos o evangelho, ela tomou a decisão, é adventista batizada. E nesse ano, em janeiro, eu tive o maior presente da minha vida que o Senhor Jesus me deu, de ter batizado meu pai. Amém. Então eu não tive dificuldade nenhuma, perseguição da família, não, nada disso. Eu aceitei Jesus de maneira muito, muito tranquila e a conversão foi assim maravilhosa. Então, pelo que o senhor falou aí, você é ministro do evangelho? Sim, eu sou pastor da Igreja Adventista há 15 anos. Esse é o meu 16º ano de ministério. Amém. Quando foi que você percebeu? Você falou, não, eu acho que esse é o momento, eu acho que Deus está me chamando para o ministério. Quando foi que você percebeu isso? Foi um estalo, foi no sonho? Ou alguém foi e disse, olha, eu acho que você tem um perfil, você tem um jeito para o pastorado. Como é que foi isso, pastor Leandro? É interessante. O pastor que me batizou chama-se Genival Teixeira Correia. Foi pastor aqui na PV. Eu senti no meu coração. Deus falou no meu coração. Eu liderava uma pequena igreja em Guarulhos. Foi um dos pioneiros dessa igreja. Começou com a gente lá. E eu liderava, era diretor do grupo. E Deus colocou no meu coração que eu deveria expandir os meus limites, que eu deveria servi-lo numa situação maior. E Deus colocou isso no meu coração e eu fiz vários testes com Deus. Eu não queria ir só porque eu achava bonito, eu admirava o meu pastor, eu queria ser um pastor, eu não queria ir baseado na minha vontade. E Deus foi provando paulatinamente, dia após dia, o meu chamado. E um deles foi justamente me sustentar na faculdade, porque você sabe que lá em Engenheiro Coelho não tem trabalho. Eu fui para lá já casado, já estava casado, e eu precisava vender livros, coisa que eu nunca tinha feito na minha vida, para me sustentar. Não tive ninguém para me ajudar, com exceção de no último ano, eu recebi uma ajuda para pagar a última mensalidade. Mas Deus me sustentou através da colportagem e hoje eu sou um pastor graças ao que o Senhor Deus fez por mim através da colportagem e nesse período Deus provou para mim que me chamou. Agora faremos algumas perguntas, pastor Leandro, mais específicas quanto posicionamento da igreja, quanto a algumas perguntas e algumas dúvidas aí mais específicas de jovens, adultos, que normalmente as pessoas têm em relação à igreja, em relação à doutrina e tudo mais. A primeira pergunta existem passagens na Bíblia que são erradas de serem aplicadas a nós hoje?
Será que existe alguma passagem, ela fala, não combina com o momento de hoje, o contexto é totalmente diferente? Será que existe algum tipo de passagem na Bíblia que traga essa conotação, essa complicação? Vilmar, essa é uma ótima pergunta. Por quê? Porque nós temos um livro aqui na mão que foi escrito há muito tempo atrás. Se você levar em consideração, por exemplo, Moisés, que foi o primeiro escritor da Bíblia, e ele viveu 1.500 anos antes de Cristo, e nós temos quase 2.000 anos depois de Cristo, nós temos pelo menos 3.500 anos de história, de algumas literaturas aqui dentro da Bíblia. Foi escrita por um povo diferente do brasileiro, não foi escrita em português, foi escrito em uma língua totalmente diferente, hebraico, aramaico e grego, tá certo? Num contexto totalmente diferente, porque foi muito tempo atrás, em uma terra que está a pelo menos 10.000 quilômetros distante daqui. Então, é preciso que você encare essa literatura e tente, pelo menos, entender o contexto em que ela foi produzida. A Bíblia é um livro assim, fantástico, maravilhoso. Há texto na Bíblia que você lê e você já entende, mas há alguns contextos que precisam um pouquinho mais de cuidado, um pouquinho mais de estudo, para que você compreenda o que o autor bíblico estava querendo dizer naquela época. Vou dar um exemplo de uma passagem que não pode ser aplicada no tempo de hoje. 1 Coríntios 14, versículo 34, nos diz assim, a partir do versículo 34, conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas como também a lei o determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Nós sabemos que temos alguns ramos evangélicos que tomam essa passagem ao pé da letra e as mulheres não falam nas igrejas, elas não têm um ministério público nessas igrejas. Esse é um exemplo de uma passagem que não pode ser aplicada por tempo de hoje, porque ela tem uma aplicação local. Primeiro, se de fato as mulheres não poderiam falar na igreja, por que os outros apóstolos também não disseram a mesma coisa? Somente Paulo fala. Bom, segundo, Paulo fala somente aqui e somente em 1 Timóteo. Somente dessas duas cartas, sobre a autoridade da mulher e que ela não poderia ter um ministério público. Então, se era uma regra para a igreja, por que então os outros apóstolos não disseram nada? Por que o próprio Jesus não ensinou acerca do assunto? Só essas perguntas nos fazem refletir e perceber que não era uma ordenança universal para que todas as igrejas, de todos os lugares, de todas as culturas e de todos os tempos fizesse ou obedecesse essa regra. O que acontece aqui é o seguinte, a palavra-chave nesse texto, aqui eu já estou dando até um estudo bíblico, né? Mas a palavra-chave aqui nesse texto é o que ele fala no final, olha, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Desde quando é vergonha a mulher falar na igreja? Perceba, por exemplo, Ana, no capítulo 2 de Lucas, ela estava no templo falando sobre Jesus, as pessoas que estavam ali adorando. E ninguém disse, mas que vergonha essa mulher falar. Nós temos as filhas de Filipe, que todas elas eram profetisas, e elas falavam em público, como profeta, como profetisa, elas falavam em público. E, no entanto, não era vergonhoso falar. Veja, por exemplo, Priscila e Áquila, um casal, a mulher também, eles eram ajudantes de Paulo na pregação, eles ensinavam e falavam, mas não era vergonhoso falar. Agora, por que aqui Paulo está dizendo essa informação que é preciosa para nós, é vergonhoso a mulher falar na igreja? Porque o contexto nos indica, o contexto histórico. A cidade de Corinto era uma cidade portuária. Você chegava de barco, você já via a cidade. É uma cidade linda, rica, mas uma cidade muito imoral. Adivinha qual era o deus ou a deusa que era adorada na cidade de Corinto? Afrodite, a deusa do amor. Então, veja, quando você chegava à cidade de Corinto, você já viu o templo de Afrodite, que era a deusa principal, principalmente adorada ali naquela região. Eles adoravam essa deusa. E Afrodite é a deusa do amor. E como é que era o culto a Afrodite? Era
comandada pelas mulheres, pelas sacerdotisas, pelas prostitutas cultuais. E como ela era a deusa do amor, havia a prática de orgia sexual dentro do templo, comandados justamente por essas mulheres. Então, quando as pessoas de bem ouviam falar de tais orgias, eles ficavam, mesmo as não cristãs, ficavam horrorizadas com aquilo. O que ocorre é que essas mulheres, algumas delas, ouviram a pregação de Paulo e se converteram ao cristianismo e chegaram na igreja e queriam ensinar também na igreja. Aí, nesse contexto, era vergonhoso ela falar. Por quê? Porque as pessoas viriam elas nas igrejas e cristãs falando e fazendo uma comparação com o culto a Afrodite. E aí ia macular a igreja de Cristo. Uma vergonha você falar aqui. Então, permaneça calado aqui. Aqui você permanece. Agora, Paulo também falou para Timóteo. Timóteo era pastor de Éfeso. E é a mesma situação. Éfeso é uma cidade grega. Ficava na Ásia, mas fortemente influenciados pelos gregos. E quem era adorado ou adorada lá? A deusa Diana. Era a mesma circunstâncias. Era prostitutas cultuais, orgias sexuais, e elas se converteram. Aí Paulo dá a mesma instrução, que não ensine, é melhor não ensinar. Paulo tinha a intenção de que essa instrução fosse dada à igreja de todas as épocas, todos os tempos? De maneira nenhuma, porque somente foi uma proibição local e não precisamos falar hoje dessa situação. Nós temos o Ministério das Mulheres, nós acreditamos tanto no potencial que as mulheres têm para pregar o Evangelho, que nós aceitamos uma profetisa entre nós, chamada Ellen White, e tem um ministério maravilhoso, ajuda a igreja até hoje com a sua influência através dos livros que ele escreveu. Muito obrigado, pastor, pela resposta.